Eu vou até aproveitar que eu já estou com o meu entrevistado aqui comigo, o deputado estadual Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa. Deputado, seja bem-vindo conosco. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Passando a Limpo. Com relação a essa questão, boa noite primeiro, tudo bem, deputado? Boa noite, Aguinaldo, boa noite a todos aí que estão nos assistindo, toda a equipe sua aqui, boa noite a todos. Bom, com relação a essa questão do piso salarial, esse assunto, quando a gente vai ver esta lei já aprovada no Congresso, que depois sofreu, obviamente, algumas alterações por parte do próprio STF e que deixa exatamente esses profissionais numa situação muito ruim, porque uma lei aprovada, criou-se uma expectativa e agora, pelo jeito, não está sendo acatada. Como é que vocês têm recebido essa cobrança, essa pressão lá dentro da Casa de Leis aqui do Estado? Essa tem sido uma luta dos profissionais aí da área que eu defendo muito. Isso daí não vai quebrar ninguém, não vai quebrar nenhum setor, não vai quebrar a prefeitura, não vai quebrar nada. É justo para eles, esses profissionais, Aguinaldo. Isso é uma luta de muitos e muitos anos que estão lutando por esse piso. Agora começa a colocar aí que vai quebrar, vai não sei o quê, prefeituras que não aguentam pagar. Conversa. Isso tem que ser garantido para eles, esse piso. O Congresso já aprovou, é um direito. A lei está aprovada, tem que valer, gente. Por favor, então, vamos fechar o Congresso, não vale nada. Está aprovado lá, isso, está sancionado, é lei, tem que valer, tem que pagar. Fizeram um remendo, dando brechas para que isto fosse negociado com os profissionais. A área privada tem colocado uma carga negativa muito forte em cima dessa questão. Porque eles estão visando muito lucro, né, as empresas, e estão deixando de lado os profissionais que são importantíssimos para a execução do que realmente é os planos de saúde, os hospitais. Então, eu vejo, assim, eu estou do lado dos profissionais, eu defendo isso, acho que eles têm que continuar mesmo lutando aí, tem que valer, o Congresso já aprovou, não pode depois ficar fazendo remendo em cima disso, e é só isso que eu falo, eu defendo isso, Aguinaldo. Perfeito. Saindo desse assunto, um outro polêmico que recentemente foi tratado na Casa de Leis é a PL 1363, agora de 2023, um projeto de lei do Executivo denominado Transporte Zero, polêmico pra caramba, causou inúmeras manifestações dentro e fora da Assembleia Legislativa, um projeto que chegou primeiro para ser votado de forma rápida, foi retirado de pauta e depois, obviamente, foi trabalhado através de audiências. Pelo menos 5 audiências aconteceram no estado de Mato Grosso, aqui em Cuiabá, em Santo Antônio de Leverger, Cáceres, Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Rondonópolis, enfim, foi aprovado o projeto, com algumas alterações, pequenas alterações, mas ainda não atende a classe, a categoria dos pescadores profissionais que prometem continuar cobrando. Como é que isso, de fato, vai ser processado e resolvido, deputado Eduardo Botelho? O senhor é a favor, contra esse projeto? O que o senhor poderia dizer, ainda que ele já tenha sido votado em plenário? Eu me manifestei contrário a esse projeto. Eu acho que não são esses pescadores que estão acabando com os peixes. Precisa se fazer um programa de recuperação das matas ciliares, precisa fazer uma verificação no equilíbrio da fauna e da flora. E não são eles os pescadores. Eu me manifestei contrário a esse projeto, lutei para ele não ser aprovado. No entanto, a maioria dos deputados tiveram entendimento em aprová-lo, então eu lutei para que, pelo menos, fosse feito melhorias nesse projeto. E daí nós colocamos uma trava nesse projeto de 3 anos, que se os resultados que vão ser verificados por uma comissão criada pela Assembleia Legislativa não forem alcançados, que se a situação dos pescadores for caótica, que o que acontecer de errado, esse projeto pode acabar em 3 anos, Aguinaldo. Esse projeto tem tudo para acabar em 3 anos, graças a essa emenda que eu coloquei dentro do projeto.
Colocamos também outras questões lá, por exemplo, paralisar a análise de usina no Rio Cuiabá durante a vigência desse projeto. Que o governo apresente para a Assembleia Legislativa um programa durante isso para recuperação das matas ciliares do Rio Cuiabá. Então, são todas alguma coisa que nós colocamos para melhorar o projeto. Mas o projeto realmente é ruim, é prejudicial para os pescadores, é prejudicial para quem vende pesca, para quem vende isca. É um projeto que eu particularmente, não acho o projeto benéfico. Inclusive, causou um certo desgaste entre o senhor, de forma pessoal, enquanto presidente da Assembleia, e o próprio Executivo, o Estado de Mato Grosso. Aliás, me permita, e eu deixo o senhor muito à vontade para falar a respeito disso, ultimamente nós temos visto realmente alguns desgastes entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado, em especial do senhor, né, contestando algumas ações do governo. O que causa uma certa estranheza é que tanto o senhor quanto o próprio governador do Estado de Mato Grosso, ambos são do mesmo partido, né? O que está acontecendo, deputado Eduardo Botelho? Qual que é o grande descontentamento nesse momento que envolve esta relação executivo e legislativo? Nenhuma. É uma relação de independência. A Assembleia é independente, eu sou independente, eu não sou dependente de nada, eu sou dependente só de Deus em primeiro lugar e do povo de Mato Grosso. Então, eu não tenho dependência daquele para me dar ordem, só Deus que me dá ordem e o povo. Então, eu tenho agido dessa forma, Guinela. Os projetos que eu concordo, eu me posiciono favorável. Os que eu não concordo, eu tenho a qualidade, a condições de dizer que eu não sou favorável, mesmo sendo do mesmo partido. Eu acho que isso é política, não quer dizer que você ser aliado é só aquele que diz amém, amém, amém. Não dá, né? Nós temos que ter personalidade. Eu tenho a minha personalidade é essa. E eu vou continuar assim, Aguinaldo. Certo. Nós temos hoje, aproveitando que nós estamos falando de partido, senhor e governo, tem vários assuntos importantes aqui para tratar, mas já aproveitando nessa linha, já que entramos, o senhor é um nome muito forte, cogitado, é um pré-candidato. Eu poderia classificá-lo à disputa à Prefeitura Municipal de Cuiabá, assim como o próprio colega de partido, o deputado federal Fábio Garcia. Talvez o que muitos hoje comentam é o fato de o governador Mauro Mendes, em algum momento, já ter sinalizado, não de forma clara, mas sinalizado uma preferência pelo deputado Fábio Garcia, o que lhe deixou extremamente irritado, até porque isso não foi definido dentro do colegiado do União Brasil. É esse o problema? É esse o entrave? Essa dureza não tem nada a ver? Não, isso não me deixou irritado, sim, jamais. Certo. Mesmo porque preferência pode ter, cada um tem a sua, isso não é... Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sempre fui independente, aqueles projetos que eram de interesse do Estado, que era quando precisou para recuperar a condição que o Estado está hoje, eu defendi. E eu nunca sentei com o governador para fazer nenhuma conversa com ele. Então, eu tenho essa personalidade, eu tenho entendimento de que o Estado precisava, sim, das reformas que foram feitas. Acho que algumas ficou um pouco ruim e precisava até ser revista, como a questão da Previdência. Mas os projetos que foram feitos na área econômica foram bons para o Estado. Tanto que hoje o Estado está aí como um dos melhores estados em questão de investimento. Nós saímos de uma questão muito ruim que nós estávamos, que o Estado não tinha condições para nada, para um Estado hoje que tem dinheiro até para assumir obras federais, como assumiu a BR-63. Então, isso tudo foi feito pela Assembleia Legislativa, Guinelo. Tudo pela Assembleia. E eu estive à frente, porque era um projeto que eu entendia e era o mesmo e foi importante. O senhor tem se posicionado, às vezes, assim, muito, eu poderia dizer que descontente, por conta exatamente do que o senhor acabou de falar. E permita-me tocar nesse assunto. Pegando como exemplo a BR-163, vários projetos do governo passaram pela Assembleia Legislativa com aprovação maciça da Casa de Leis, mas eles não são lembrados no ato, obviamente, de suas realizações,
né? E isso tem lhe deixado incomodado, isso é inegável, já foi visto várias cenas nesse sentido, né? Esta falta de prestígio à Casa de Leis, isto é um problema que os deputados estão absorvendo de forma negativa? Bom, primeiro é o seguinte, Guilherme, nós tivemos a maior reeleição de deputados da história. Sim. De 22 deputados que disputaram, 18 reelegeram. Perfeito. Então, nós tivemos a nossa aprovação também. O governo teve a dele. Certo. Tanto que Mauro foi reeleito no primeiro turno. Sim. Então, foi reconhecidamente o trabalho dele e da Assembleia Legislativa também foi reconhecido. Agora, esse é um outro mandato e cabe a cada deputado tomar a sua posição. E aí nós vamos ver qual que vai ser o resultado disso daqui 4 anos. Se a Assembleia Legislativa, cada deputado tiver a sua personalidade, e isso é importante, que o deputado tenha personalidade, que ele vote com a consciência, que ele vote com a coerência, e aí nós vamos ter uma avaliação lá na frente. Porque até agora, do mandato passado, eu diria que a avaliação foi positiva para a Assembleia. Perfeito. Bom, saindo da esfera estadual, recentemente nós vimos uma ação muito forte do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Botelho, junto à Câmara Municipal aqui de Cuiabá. Pelo menos 9 vereadores foram agraciados com equipamentos, né, para serem colocados ao ar livre. Eu estou falando de uma academia ao ar livre, para ser, obviamente, colocado em vários pontos da cidade. Inclusive, tem até as imagens aí, se a produção puder colocar as imagens para mim. Isso, são esses equipamentos aí que foram, obviamente, entregues recentemente para 9 vereadores aqui da capital. Eu estou falando aí de 24 academias completas que vão ser instaladas em espaços públicos de bairros aqui de Cuiabá. Ou seja, ao todo é um pacote de 450 aparelhos para atender o público infantil, adulto e as pessoas mais idosas, um investimento aí de uma emenda do senhor na ordem de R$1.200.000. Tem muita gente enciumada com o senhor aí por conta exatamente dessas ações aqui na capital, que vai beneficiar dezenas, centenas e milhares de pessoas, Botelho. Olha, esse é um trabalho que nós estamos fazendo, Aguinaldo, porque a saúde hoje ela é fundamental. Sim. Muitas pessoas não fazem uma atividade no bairro porque ele não tem uma academia, não tem dinheiro para pagar uma academia. E uma academia numa praça, perto dele, próximo dele, ele pode ir lá fazer a sua atividade física. Tem aparelhos lá que pode ser utilizado até para fisioterapia, para recuperação de problemas no braço, no ombro. Então, é uma questão de saúde pública, isso que nós estamos colocando, que nós estamos proporcionando para os bairros de Cuiabá. Agora, Guinelo, só fazendo um parênteses, eu tenho feito muitos trabalhos por Cuiabá. Vale lembrar, e você fala, não é lembrado. Não precisa ser lembrado toda hora. A política ela é assim. Você tem que trabalhar para acontecer as coisas. Eu trabalho para as coisas acontecerem. Mas é justo, quando um parlamentar ele está envolvido diretamente em uma ação de benefício para a sociedade, ele precisa ser mencionado. Precisa ser mencionado. Por exemplo, essa questão dos asfaltos no bairro de Cuiabá que o governo está fazendo, quem começou fui eu. Isso, quem sabe disso é quem estava, que são os protagonistas disso. Marcelo Padeiro sabe, o Estopa sabe e o governador. Mas o senhor teve que, inclusive, brigar para ser lembrado. Que fui eu que comecei. Então, eu que comecei essa luta, eu que levei, eu que fiquei indo atrás de um, de outro. Um cancelava, não vou mais fazer, eu ia atrás na prefeitura, a prefeitura não vou mais autorizar, eu ia atrás lá, pedia, Marcelo, não quero mais, não, eu ia lá no Marcelo. Esse foi um trabalho meu que levou quase ano para sair. E agora chega outros e entra. Isso faz parte da política. A política é assim, você não tem jeito de você falar, não se apropria disso. Tem gente que aparece e se apropria, vou fazer o quê? Inclusive, até o governador nem lembrou de mim em várias ações aí, que ele deveria lembrar, isso sim, porque ele sabe que fui eu. Se ele for justo, ele sabe, quem começou isso foi Botelho. Quem trouxe Estopa aqui, a primeira vez para falar de asfalto foi Botelho. Então, isso eu faço e falo porque é verdade, não tenho que mentir. É mentira, então fala na minha frente que é mentira. Não é mentira, foi assim que começou.
Agora, os outros vão lá no bairro, vão fazer o quê? Coloca a placa. Isso faz parte da política. A política é assim mesmo. Não adianta você reclamar de nada. Não adianta chorar. A política é assim. E quem sabe fazer mais propaganda, quem luta mais, às vezes acaba saindo melhor. Entendi. Bom, eu não reclamo também, eu não estou reclamando nada disso. Eu sei que tem gente que foi no bairro, que colocou placa, que não sei o quê. O pessoal veio falar para mim, você que come. Mas, gente, faz parte. O senhor está se referindo ao deputado Eliseu Nascimento, né? E foi uma polêmica não é só tremenda. Ele, não é só Teve ele. outros também? Teve, bastante. Teve outros, né? Bem, deputado Eduardo Botelho, uma das ações que eu tenho visto e que tem sido assim, de grande benefício para a população, sobretudo para a população mais carente, é a questão da regularização fundiária. Mato Grosso vive um momento importante nisso aí. Nós temos visto várias ações do governo do estado em vários municípios regularizando essa situação que beneficia as famílias. Aqui em Cuiabá também, nós temos visto isso. No Vale do Cuiabá aconteceram várias ações importantes, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser feito, né? Nós temos visto os presidentes de bairros fazendo peregrinações junto à Assembleia Legislativa, né? Pedindo a interferência da Assembleia para poder normatizar essas questões em muitas comunidades. E o senhor tem estado à frente dessas ações. Como é que esse programa de regularização fundiária está acontecendo? Olha, esse programa está a todo vapor. Esse programa está tendo um andamento, assim, é um dos programas do governo, junto com a Assembleia, que está dando certo. E Tribunal de Justiça, viu? Nós temos que colocar que o Tribunal de Justiça foi um grande parceiro nisso, não foi só o governo, não foi só a Assembleia, foi feito a três mãos, a Assembleia, Tribunal de Justiça e Governo do Estado através do Intermate. Isso está dando um resultado fantástico, estamos entregando várias escrituras, tem um programa para entregar aí muitas escrituras até esse ano, e eu estou fazendo um projeto aqui, né? Estou fazendo um projeto na Assembleia, que amanhã deve entrar em votação, talvez a última votação, que para aquelas áreas já consolidadas, que tem, a pessoa possa receber seu documento sem maiores problemas. Então, tem essas áreas de Seis-Marias, que a pessoa está lá há muito tempo, não tem o documento, não tem nenhuma questão, tem a comprovação ali, ele rapidamente, isso vai ser reconhecido e ele vai receber a sua escritura. Não precisa passar pela justiça, não precisa passar por nada. Isso vai ser eu acho que nós vamos dar um ganho aí, vamos saltar o número de pessoas que vão receber escritura muito grande. Então, é um trabalho que eu tenho feito, porque é o documento da pessoa, e aí eu quero fazer uma crítica em relação ao governo federal. Porque o governo federal ele fez vários assentamentos, e tem gente que tem 20, 30 anos assentado na terra e não recebeu escritura até hoje. É uma falha gritante aí, que eles têm que resolver isso, o INCRA tem que resolver isso, para entregar esses documentos. Não tem sentido, a pessoa está lá, eles que colocaram. E aquele programa com relação à questão dos poços artesianos, Botelho? Porque eu já estou emendando essa pergunta, porque eu me lembro também que houve uma discussão muito forte com relação a isso daí, porque tem muitas comunidades com um problema seríssimo de falta de abastecimento de água, comunidades rurais, quer dizer, porque está tudo inserido dentro de um mesmo programa. Esse programa de poços artesianos é um grande programa que está atendendo as comunidades rurais. Era uma grande reclamação das comunidades rurais, água. Grande problema, água. Você vai num lugar, olha, nós precisamos de água, não tem um poço. Porque o pequeno ele não tem condições de furar um poço. Como que você vai chegar lá num cara que tem 20, 30 hectares para ele furar um poço artesiano, Aguinaldo? E aonde que ele vai arrumar dinheiro? Não tem. Então, nós fizemos esse programa, e já instalou milhares de poços artesianos no estado e continua atendendo todo o estado de Mato Grosso. Então, é um programa que tem um alcance social fantástico, esse programa de poços artesianos. E está dando certo, o governador reconheceu isso, liberou recursos para o Intermate e está fazendo esses poços, para Metamate, e está dando um resultado fantástico para as comunidades, está viabilizando muitas pequenas propriedades. Certo. Bom, são 19h41. Eu estou entrevistando nessa noite o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, do União Brasil.
Antes de nós irmos para o primeiro intervalo, deputado, deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque tem muita gente querendo saber de que lado que Botelho está, da direita ou da esquerda? Ou seja, o senhor ficou satisfeito com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de impedir, tirar os direitos políticos de Bolsonaro nas eleições? O senhor está mais para o lado da esquerda? Tem muita gente preocupada com esse seu posicionamento. As pessoas querem saber como é que o senhor entende essa questão da polarização da política no país e se ela não vai acontecer aqui em Mato Grosso nas eleições do ano que vem. Bom, primeiro eu torci muito para o Bolsonaro não ser inelegível. Eu diria que até foi ruim isso, foi ruim para o país, foi ruim, eu digo até para o PT, até para o próprio Partido Trabalhista. Eu acho ruim essa inelegibilidade de Bolsonaro. Eu sempre defendi isso. Eu acho que não tinha motivo para ele ficar inelegível. Foi, de certa forma, na minha opinião, ele tinha que continuar com os seus direitos políticos. Então, eu não tenho essa posição, minhas são claras. Eu sempre defendi isso, Agnello. Agora, a questão aqui que nós estamos falando, inclusive para o próximo ano, ela não é questão de esquerda e nem de direita. Ela não é questão de Lula e nem de Bolsonaro. Se a questão fosse Lula e Bolsonaro, tinha que sair todo mundo. Deixa Abílio e Lúdio disputar a eleição, só os dois. Não é isso, nós não estamos discutindo esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, nós queremos discutir Cuiabá. Cuiabá. O que interessa para Cuiabá, o que interessa para os cuiabanos, o que interessa para melhorar essa cidade, para criar uma cidade futurista. É isso que nós temos que discutir. Ou então, para todo mundo, eu vou embora para casa, Fábio vai, os outros candidatos vai, todo mundo, e põe quem que é o candidato do Lula, quem que é o candidato do Bolsonaro. Não é essa a questão. A questão não é essa. É discutir Cuiabá, quem que tem condições de fazer um grande programa por Cuiabá, quem que tem condições de dialogar com todo mundo, quem que tem condições de dialogar com Brasília, com os deputados federais, com os senadores, com o governador, com todos. Quem é essa pessoa que possa fazer essa construção? Então, é essa a discussão. Perfeito. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência com muito mais informações aqui no Passando a Limpo e continuando a entrevistar o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho. Não sai daí não, eu volto já. De volta com o programa Passando a Limpo, entrevistando Eduardo Botelho. A pergunta, Botelho, aqui, já agradecendo a sua presença, é com relação a essa mudança recente dentro do staff do Executivo Estadual. O chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, sai para assumir, né, o Senado da República e para a Casa Civil a indicação do governador Mauro Mendes é o deputado federal Fábio Garcia. Eu confesso particularmente que esperava um outro nome, mas o nome escolhido foi Fábio Garcia. Como é que a Assembleia Legislativa recebeu essa indicação do governador e como vai ser as tratativas daqui para frente entre os dois principais concorrentes do partido, a disputa à Prefeitura Municipal de Cuiabá? Botelho, explica isso para nós. Normal, Agnello, é normal, natural, não pegou surpresa. Não foi surpresa? Não. A Assembleia sabia já que não seria sabia, mas já tinha esse sentimento que seria ele indicado. Então, não tem essa. A gente já tinha esse entendimento que viria. Mas eu vejo como normal, natural, a indicação, o cargo de secretário tem que ser uma pessoa de confiança do governador, e o governador quis prestigiar o Fábio. Eu acho que foi uma boa escolha, porque também prestigia a Suprema de vereador, a Suprema de deputada federal, a Gisela, que de certa forma ajudou a chapa. É importante ter essa valorização dos Supremos, porque é uma eleição proporcional, os votos deles contam.
Então, a importância de colocar ela, de fazer isso, de dar essa oportunidade, eu acho uma boa escolha. Para mim, não tem problema nenhum, a nossa relação continua a mesma. E eu vejo como natural, o nosso relacionamento entre Casa Civil e Assembleia vai continuar a mesma, não muda nada. Então, para mim, foi uma escolha natural e já esperada. Eu já esperava. Certo. Aproveitando, falando do governo do Estado, hoje o governador Mauro Mendes, em Brasília, discutiu bastante a questão da reforma tributária. Nós estamos vivendo um verdadeiro dilema nesse país. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã porque não há nenhum planejamento a nível de discussões a respeito do futuro dessa nação. As coisas estão acontecendo assim, dorme de um jeito, acorda do outro, e parece-me que o Congresso Nacional está de cabeça para baixo, porque agora estão querendo colocar goela abaixo esta proposta da reforma tributária que não foi discutida em momento algum, não foi aprofundada em momento algum. O governador Mauro Mendes tem sido protagonista nessa discussão, defendendo, obviamente, uma liderança de governadores a nível de Brasil, principalmente aqui desta região amazônica, e questionou bastante, porque o agronegócio, segundo o próprio governador Mauro Mendes, traduzindo em percentuais preocupantes, disse que do jeito que está, da forma como o Congresso Nacional está discutindo, nós vamos ser duramente prejudicados. Como é que o senhor está acompanhando todo esse desenrolar da discussão da reforma tributária? Na verdade, Aguinaldo, essa reforma ela não é nova. Ela é uma discussão antiga. Essa é uma discussão que começou lá no governo Temer. O Baleia Rossi já tinha até feito um esboço dele na época. O Baleia era um dos idealizadores dessa proposta. E depois ela ficou adormecida. E agora veio novamente e veio com força. O problema é que nós que somos os estados produtores de commodities, nós vamos perder muito. Mas quem que vai perder? O agronegócio? Não, o agro não vai perder, o agro é exportador. Quem vai perder é o Estado, que vai deixar de cobrar muitos impostos que são produzidos aqui e não vai mais ser. O imposto vai ser basicamente no consumo. Então, os estados que têm grande consumo, como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, vai ganhar. E os estados que têm menos consumo, como Mato Grosso, Acre, Rondônia, vai perder e muito. Então, essa é a questão. Agora, pelo que eu estou vendo, vai ser dado um tempo, isso deve ser implantado a partir de 2027, e pode haver mudanças também daqui para lá. Então, agora, eu acho que esse projeto é ruim para o Estado, tira todo o protagonismo do Estado, tira a condição do Estado criar indústria, tira a condição, porque ele tem um antagônico, Aguinaldo, que é bom a gente dizer, viu? Que as pessoas não entendem. O que é o intuito do projeto? Criar consumo, criar renda para a população, ou seja, assim, quer dizer o seguinte, Aguinaldo, Estado que não tem povo que consome, que tem condições de comprar, vai ser penalizado. O Estado que está gerando condições, riqueza para a população, comprar, eles vão ser mais beneficiados. Mas aí vem aquela pergunta, como que nós vamos gerar aqui se nós não podemos dar incentivo para a indústria? O incentivo acabou. Como que nós vamos poder gerar mais condições se o Estado não pode mais oferecer nada para trazer a indústria para cá? Então, elas são dois pontos, para mim, conflitantes. Como que vai gerar consumo se o Estado está de pés e mãos amarradas? Aqui eu tenho um texto aqui, inclusive, de uma fala do governador Mauro Mendes, hoje, a respeito disso daí. Ele disse que esta reforma traz privilégios às empresas exportadoras, às grandes trades. As grandes indústrias serão beneficiadas e colocará parte da população brasileira pagando mais impostos. Teremos 37% de impostos no consumo, que é muito alto. Um dos pontos questionados pelo Estado de Mato Grosso é a extinção dos fundos regionais, como o Fundo de Transporte e Habitação de Mato Grosso, que é o FETAB. O fundo é a contribuição que o agronegócio recolhe e é usada em obras de transporte, habitação e infraestrutura, e isso também está sendo colocado em pauta.
Ou seja, na verdade, o Estado que não está industrializado, o Estado que não emprega muito, esses estados vão ser prejudicados. É o caso, por exemplo, do Mato Grosso, que não é um estado industrial, é um estado produtor, mas tudo que produz não é industrializado aqui, ou seja, não gera muita mão de obra. E aí, obviamente, não vai gerar consumo. Então, é este questionamento que está sendo feito aqui pelo Estado. Ao meu ver, Agnello, vai ter dois beneficiados nessa reforma. Os bancos, sim, que eles estão ficando fora, certo, e os exportadores. Porque os exportadores, pelo que eu vi, a lei lá está criando um negócio impressionante. Por exemplo, se ele gasta diesel aqui, depois ele paga ICM, ele recebe isso ainda como crédito. A lei não paga nada, sabia, Agnello? Ainda recebe depois. Então, é algo assim inusitado. Ele vai criar um setor muito privilegiado, que são os bancos e os exportadores, e vai criar um setor muito prejudicado, que são os de produtos para consumo interno. Então, ao meu ver, essa lei vai ser prejudicial muito para Mato Grosso. E também tem um detalhe que eu falei para os deputados hoje, viu, Agnello? A Assembleia Legislativa praticamente vai perder o seu valor, porque a Assembleia que discute essas questões não vai mais. Vai ser tudo leis nacionais. Câmaras municipais e Assembleias não podem mais legislar sobre tributos nenhum. Então, o que praticamente tirou os poderes das Assembleias, tirou o poder das câmaras, e ninguém está tentando para isso. Os deputados, por exemplo, não estavam. Eu coloquei no grupo de deputados hoje, olha, as Assembleias vai virar pó de traque. Nós vamos ficar aí para discutir multa de trânsito e RGA, porque essas questões todas o Congresso está levando tudo para eles, que vai ser tudo leis nacionais, o Estado não pode mais legislar. Esse é o problema, né, Botelho? Esse é o problema que nós estamos vendo acompanhar, né? Cada vez mais diminui o poder das câmaras, cada vez mais diminui o poder das assembleias, cada vez mais diminui o poder do legislativo, né? O rumo que nós estamos vendo aí, que está sendo percorrido aqui no país, é muito sério. Eu tenho alertado isso, inclusive, aqui, chamado a atenção da população, dos eleitores, da população brasileira, independentemente de questões partidárias, porque é muito grave. Por exemplo, nós estamos discutindo aí o plano plurianual aí do governo federal. Nós bem sabemos do como isso é importante. Muitos municípios estão discutindo planos diretores. Nós temos um problema sério, que é o déficit habitacional. Nós temos problemas sérios, que é a ausência de fundos de investimentos para poder potencializar municípios, para poder, obviamente, aumentar a arrecadação de municípios, para poder aumentar a geração de emprego e renda. Nós temos problemas sérios que estão sendo discutidos, mas assim, de forma rasa, porque o Congresso Nacional, que é o grande responsável por isso, está omitindo exatamente as suas atribuições. Então eu fico preocupado com o futuro do que isso vai virar. Está omitindo e não quer descentralizar o poder. Eles querem centralizar o poder tudo em Brasília. Agora, um país continental como o nosso, um país que tem diferenças enormes, a realidade de Rio Grande do Sul não é a mesma da nossa, a nossa não é a mesma do Amazonas, não é a mesma do estado lá do Nordeste, e eles querem centralizar todas as decisões em Brasília. Tem que descentralizar, cada estado tem as suas peculiaridades, a sua regionalidade, as suas diferenças, e eles estão fazendo o contrário, estão centralizando cada dia mais. E se essa lei for aprovada, aí que eu diria para você, aí sim, realmente for aprovado do jeito que está lá, ficou tudo centralizado. Eu não acredito que vai haver aprovação da reforma tributária da forma como ela está. Agora, tem um detalhe também. Ela não sendo aprovada agora nos próximos 2 meses aí do governo federal, porque vai haver um recesso parlamentar em Brasília, eu não sei não, viu, Igor? Se essa reforma tributária não for aprovada agora, nesses próximos dias aí, tchau governo federal, hein? Não vai ser mais aprovado nada nesse ano. E aí eu acho que ela vai... Adeus, governo federal daqui para frente. Mas eu acho que ela vai ser aprovada. Você acredita que ela vai ser aprovada? Da forma como está? Acredito. Não, pode ser que tenha mudança, mas que ela vai ser aprovada, vai. Sim, goela abaixo do povo brasileiro. Vai porque é o seguinte, não é assim. O problema é o seguinte, Agnello, os estados do Nordeste, especialmente, sim,
eles estão aprovando, porque vai ser criado um fundo para compensação para os estados lá. Então, eles estão de olho nisso. E a maior bancada, né? Aí junta com São Paulo, que é a favor, porque São Paulo vai ser o grande beneficiário. Vai ser o maior porque beneficiado, como inclusive, eles vão fazer um processo de reindustrialização de São Paulo, porque as indústrias descentralizaram de São Paulo, saíram de lá e foram para vários estados. O que é melhor para a indústria? Fica lá, perto do consumo, perto de porto de exportação. Eles não vão, se não puder dar incentivo mais, como a lei está acabando, esquece, eles vão centralizar lá. Então, para eles é bom. Eles têm a grande bancada, que é 72 deputados, parece que são de São Paulo, né? Junta com o Nordeste, junta com Minas, junta com o Rio de Janeiro, dificilmente ela não será aprovada. Eu acredito que vai ser aprovada. Nós temos que torcer para que haja alguma medida nela que não prejudique tanto o nosso Estado. Porque vai aprovar, eu tenho praticamente certeza que vai. Bom, eu acredito mais no título do Botafogo como campeão brasileiro do que na aprovação. Bem lembrado. Vamos lembrar de coisa boa, né, Guilherme? Não, eu estou te perguntando porque, Danilo, é botafoguense doente. Aliás, Danilo, em Mato Grosso tem 18 torcedores do Botafogo. 2 estão aqui, Caldeira e o Botelho. Tem mais o Antônio lá da Moinho, Materiais para Construção, que é botafoguense. Calma tem aí. o Chico 2000, Chico 2000 da Câmara Municipal. Todo dia lá, hoje ele segue o líder. Hã? Hoje lá ele segue o líder. Segue o líder. Não, olha, tem bastante torcedor aqui e o Botafogo, e domingo foi tudo de bom, né? Foi domingo, o Cuiabá ganhou, o Botafogo ganhou. Foi fantástico o domingo para nós, né? Foi nota 10, terminou assim, esplêndido. Certo. E eu espero que essa semana continue. Botafogo, Botafogo, Botafogo. Vamos embora. Falando em futebol, o que a Assembleia Legislativa tem feito em prol do esporte, sobretudo do esporte amador aqui no estado de Mato Grosso, já que nós estamos falando de futebol, Botelho? Porque precisa ter mais investimento para o esporte amador, Botelho. Nós temos que trabalhar isso daí, não é possível. Precisa. Mas nós temos feito muito em cima do esporte. Nós fizemos uma lei em que o Estado pode colocar dinheiro, inclusive em alguns times aí, no misto e no operário, no Cuiabá. Nós podemos hoje colocar emendas para incentivar o esporte amador. Isso tudo foi uma mudança que teve, que antes eu não podia colocar, agora nós podemos. E nós temos feito muito isso, nós temos feito muitos campeonatos regionais, o povo gosta, é uma alegria. Você vai no bairro, tem jogo aí que dá 10 mil pessoas, Aguinaldo. É um negócio assim que você fica extasiado quando você vai lá, a alegria do povo, aquela luta. E a maioria que você vai não tem briga, não tem nada, todo mundo vai lá, torce, grita, sai de lá, você não vê falar nem briga, nem nada. Então, nós estamos incentivando, estamos fazendo vários campeonatos aqui, os deputados todos têm colocado emendas e tem dado muito resultado. E nós vamos continuar. Perfeito. Para encerrar nossa entrevista, já o nosso tempo está bem avançado, agradecendo a sua presença, eu não vou deixar de perguntar para o senhor fica ou sai do União Brasil? Mas você quer mesmo ouvir isso aqui, né? Mas eu preciso ouvir, o povo quer ouvir. Deus, o senhor vai continuar na União Brasil, o senhor vai, porque nós temos informações seguras, hein, Danilo? Me ajuda aí, que Botelho vai para um projeto, caso ele aconteça, que é o Mais Brasil, que vai ter o número 25 e que, inclusive, vai ter colegas do senhor ali junto. Dilmar Dom Bosco como presidente do diretório estadual, o vereador Cássio Coelho como presidente do diretório municipal, Júlio Campos, Jaime Campos e o Coronel Assis, quer dizer, uma tropa peso pesado aí. Rapaz, esse grupo é pesado, hein? Pesado. Tudo isso diz que para garantir e viabilizar a eleição de Botelho, prefeito de Cuiabá, em 2024. Olha, o senhor sai ou fica? Não teve ainda essa discussão, nem do Mais Brasil, nem nenhuma conversa nesse sentido, porque nós definimos numa reunião partidária, na última que nós tivemos, que nós iríamos fazer essa discussão ano que vem. Eu defendi que fosse antes, mas a maioria, todos concordaram que fosse a partir de janeiro. Certo. Então, que seja a partir de janeiro, não tem problema nenhum, para mim não tem problema. E está definido isso, e eu vou aguardar. Até lá. Se o nome escolhido de Fábio Garcia for do partido, a sua posição é de se manter pré-candidato
ou o senhor vai apoiar esse projeto do União Brasil, caso seja um outro nome? Vai ser uma discussão que nós vamos fazer a partir de janeiro e qual vai ser a forma da escolha desse candidato. Certo. O que eu peço e cobro? Que seja uma escolha clara e franca, só isso. Se é o governador que vai definir, então é o governador que vai definir, está definido em janeiro que tem que dizer isso. Ah, vai definir, vai ser pesquisa, não é pesquisa. Ah, eu não sei quem, é o Papa que vai escolher. Beleza, então é o Papa. Aí nós vamos discutir isso ano que vem. E aí tudo pode ocorrer, evidentemente. Botelho, PSD ou MDB? Embora o senhor já tenha tido o convite do PSB, de Maxi Russi, do Republicanos, né, de Diego Guimarães, do pastor Eduardo, mas há quem diga que o senhor tem duas fortes opções. O MDB de Bezerra e Emanuel Pinheiro, e possivelmente de Janaína também se permanecer no partido, ou de Carlos Fava, PSD de Fávaro, ministro da Agricultura. Qual dos dois? Nenhum. Eu, por enquanto, estou no União Brasil, sou candidato, sou pré-candidato, estou trabalhando para consolidar meu nome como do União Brasil. E essa discussão vai ser feita ano que vem. Recebi convite do Republicano, do PSB, do PSD, do PMDB. Eu não recebi ainda desse partido que você falou aí, o Mais Brasil, porque eu acho que ele não está ainda... Não, ainda não existe ainda a consolidação. Eu não recebi, mas os outros tudo eu recebi. Agora, vamos analisar a partir de janeiro, porque nós vamos discutir com a União Brasil, está pactuado lá, que nós vamos fazer essa discussão e aí nós vamos definir. E quero dizer o seguinte, por que ficou isso? Teve uma discussão lá, o governador pediu, olha, vamos deixar para janeiro e qualquer deputado estadual que queira sair do partido, ele será liberado no momento que ele pedir a liberação. Então, está pactuado e nós vamos discutir isso em janeiro. Acabou. É isso que eu estou definindo, vamos discutir em janeiro. Perfeito. Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Eu te agradeço, desejando ao senhor boa sorte. Obrigado, Aguinello, é sempre bom vir aqui com você sempre puxa os assuntos bem polêmicos, mas o povo gosta, nós temos que falar essa polêmica, outro dia algumas notícias aqui dá um oba-oba, mas faz parte da política também, né, gente? Se não tiver essa discussão, a política fica sem graça, fica meio... Sorte sua que você não encarou Igor Táxi Onofre no estúdio ao vivo no hoje e depois Aguinello Corbelina aqui, senão você estava enrolado. Mas eu acho que é isso mesmo, a gente discutir, falar, não tem problema nenhum, eu acho que a gente tem que respeitar a todos aí, Aguinello. Você estava falando em candidaturas, eu acho que existe gente que já está consolidado, né, aí com nome, como Abílio, Lúdio, o Estopa, que já vem aí trabalhando muito tempo, o Ulisses, que já colocou aí que ele também tem a pretensão, quem mais? Fábio Garcia, o Diego falou há poucos dias. Tem o pastor também. Aí agora estão me dizendo que talvez aquele pastor que foi candidato a governador possa ser candidato. Ritela, né? Pastor Ritela. Botelho. Possa ser candidato. Quer dizer, isso tudo é especulação, evidentemente que o cara põe o nome para ver. Pegou? Pegou. Então vamos em frente. E não pegou, tchau, vou para casa. É assim que funciona. Então cada um tá fazendo o seu oba-oba. E já falaram também em Juca do Guaraná, que Juca do Guaraná pode vir também como candidato. Tem o Chico 2000 do PL. E o Chico... Tem o Chico 2000 também, que pode ser candidato pelo PL. Está colocando, então tem candidato para todos os grupos. Igor Táxi também vai colocar o nome dele para disputar as eleições em Cuiabá. E eu defendo mais um, Aguinello Corbelino. O Igor falou que só está esperando a confirmação do partido. Ele também vai ser candidato, ele vai se colocar como pré-candidato. Já deu um time de candidato, hein, presidente? E já tem, inclusive,
comprei a e já David tem um Nomes. marqueteiro forte, Onofre Ribeiro. Onofre Ribeiro, pronto, está formado o grupo. Obrigado, Mas Botelho. é isso aí, pessoal, obrigado. É legal, nós temos que terminar a noite assim alegre. Sim. E isso que faz a vida ser boa para todo mundo. Então, Deus abençoe a vida de cada um e vamos, é vida que segue. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado.